Romanos capítulo 12 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Podeis sentar. Irmão, nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Diante daquela fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego pensaram nisso. Diante da cova dos leões, Daniel pensou nisso. Quando Davi teve que viver com um verdadeiro moribundo pelos desertos, e ele dizia: em lágrimas faço nadar a minha cama, e em determinado momento teve que se fingir de louco para escapar da morte, peregrinando dia após dia, noite após noite pelos desertos, em situações tão difíceis. Davi também viu que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. O fato é que todos nós, quando vemos concluído um projeto de Deus na nossa vida, quando vemos concluído, chegamos à conclusão que verdadeiramente a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas durante o projeto, não quer dizer que vejamos assim, mas obrigatoriamente, para ficarmos de pé, temos que entender assim. Se eu estou num projeto de Deus e estou sendo pisado, humilhado, espizinhado, aí o meu entendimento tem que funcionar, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se essa é a vontade dele para comigo, então eu tenho que aguentar, eu tenho que ter esse entendimento daquilo que ele está traçando na minha vida. Então, Davi, o seu sofrimento é tanto que ele se assemelha a Jesus Cristo. Quando ele escreve, por exemplo, o Salmo 22, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, lá naquele clima horrendo da cruz, quando tudo se fez trevas e Jesus, com os pecados da humanidade, sentiu-se abandonado pelo Pai, Jesus repete o que Davi disse: Deus meu, por que me desamparaste? Como se, imagina alguém sentindo-se desamparado pelo Pai. A Bíblia diz que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Jesus ali completamente rejeitado, sem a graça de Deus, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Ele não tem comunhão com Deus. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A expressão que Jesus usa é como se fosse a expressão pior que se pudesse encontrar para usar. E esta expressão Davi já tinha dito. Então Davi passou por uma situação horripilante. Deus meu, por que me desamparaste? Então, naqueles momentos, nós temos compreendido e aceitado, nesses momentos tão difíceis, que verdadeiramente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se é que eu tenha compreendido assim, eu vou ter declarações mais nobres, como por exemplo Jó, quando ouviu: amaldiçoa o teu Deus e morre, não te resta mais nada, homem, tudo que você tinha você perdeu, e agora você está aí um monstro de chagas da cabeça aos pés. Jó estava irreconhecível. Quando os seus amigos foram visitá-lo,
ficaram dias pranteando sem ter coragem de dar uma palavra para Jó, porque o visual de Jó era horrível. Imagina alguém estar com o corpo tão coberto de chagas, irreconhecível, que pega um pedaço de telha para poder se coçar. Quando ele ouviu: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele disse: como fala uma louca, assim fala você. Eu recebi o bem de Deus, não receberia o mal? Olha que entendimento. É um entendimento muito profundo, irmão. É um entendimento muito acertado. Enquanto alguém que com ele está convivendo, desfrutando de bênção de Deus, anos após anos, diz: não resta mais nada, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele falou: não, eu recebi o bem de Deus, agora não vou receber o mal? Ou seja, para ele, posso eu traduzir, a vontade de Deus, mesmo naquele caos em que ele se encontra, a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Quando tudo parecia estar perdido completamente, ele ainda vem e declara: eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar. Mas ele não via isso, mas o entendimento dele, a compreensão, as experiências dele com Deus o faziam sustentar isto que verdadeiramente o deu a vitória. Ele não negou. A Bíblia diz que em nada, a declaração é que em nada Jó blasfemou contra Deus. É essa a declaração do livro, que em nada Jó blasfemou contra Deus. E quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Esse é o que se acredita em massa, né? Que Moisés escreveu o livro de Jó. Uma história que ele possivelmente conheceu, enfim. Então o apóstolo Paulo vem e diz assim: eu rogo, irmãos, que vocês, pelas misericórdias de Deus, ou seja, por tudo que Deus tem feito, que vocês reconheçam por essas tão grandes misericórdias, vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é um culto racional. O que é algo racional? É algo com compreensão, é algo com entendimento. E ele diz: e não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí vocês vão experimentar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela não for boa, não for para nós perfeita e não for para nós agradável. Mas se a minha mente se renovou em Cristo Jesus, eu vou entender que mesmo no vale da sombra e da morte, o Senhor ainda reina. Eu vou entender que mesmo quando os exércitos do mal e dos inimigos me cercarem, Deus ainda é soberano. Eu vou entender que mesmo que o meu corpo baixe à sepultura, ainda assim Ele é o Senhor da vida. Isso não é uma questão de o que os olhos veem, isso é uma questão do que o cérebro compreende. Isso não é porque eu estou vendo as coisas diante de mim, isso é porque eu entendo quem é Deus. Compreensão. E como se tem compreensão, e como se tem entendimento? Aí eu te apresento um único caminho, que nem os anjos podem apresentar outro, e nem o próprio Deus. Só existe um caminho de devorar as Escrituras. É só ali, irmão, que você vê a história daqueles homens e você fica boquiaberto e abismado, e você diz assim: se foi com eles, será comigo. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo é uma questão de compreensão, tudo é uma questão de entendimento, mas para que se tenha compreensão, se tenha entendimento, tem que ter estudo, tem que ter leitura. Se você pegar um professor de matemática, você vai perguntar para ele: você compreende matemática? Compreendo. Você entende matemática? Entendo. Por quê? Porque eu estudei nos livros.
Se alguém perguntar para mim, você entende de Deus? Entendo. Você compreende Deus? Compreendo. Por quê? Porque eu estudei nos livros. É lógico. A coisa é lógica. Você sabe o que é alguma coisa lógica? É algo que é aquilo e não muda. Não existe outro jeito. É aquilo, é aquilo. Ferro é ferro. Pau é pau. Pedra é pedra. Existem caminhos pré-estabelecidos para se chegar aonde se deseja. Se eu quero ser um teólogo, existe um caminho. Se eu quero ser um professor de idiomas, existe um caminho. Se eu quero ser um ferreiro, existe um caminho. Se eu quero ser um ourives, existe um caminho. Se eu quero ser um pedreiro, existe um caminho. Se eu quero ser um engenheiro, existe um caminho. Se eu quero ser servo do Deus vivo, existe um caminho. Mas isso é a minha mente que tem que descobrir. Jesus, pelo Espírito, joga uma pérola na minha mente, ele joga uma fagulha, uma lâmpada fraquinha. Se eu tiver o interesse, eu pego aquela lâmpada fraquinha e transformo ela num farol que ilumina o mundo. Tudo, irmão, está aqui, ó, de como você processa. Eu já falei aqui uma vez e vou repetir hoje. No tempo que eu era das igrejas por aí, acabava o culto, as pessoas levantavam, corriam para a porta, corriam para o balcão da cantina e ali começava com um caderninho e dizia assim: e aí, vai ter jogo amanhã, posso contar contigo? Vamos jogar vôlei, não sei, posso contar contigo? E ali eles anotavam quem ia participar, quem não ia participar do vôlei e tal. E a pregação, se perguntasse, ninguém sabia de nada. Eu fazia diferente. Eu levava também o meu caderninho para a igreja, mas cada frase que era dita, eu anotava. Cada passagem bíblica, eu anotava. Eu achava aquilo importante. Outros achavam importante anotar a equipe que ia para a praia, que ia para a MPB, que ia jogar o vôlei da rua, o vôlei de praia, futevôlei. Depois que não inventaram aquele negócio de futevôlei. Nessa época eu estava lá começando na igreja, quando saiu essa onda do futevôlei. Irmão, isso tragou muita gente, isso tomou o tempo de muita gente. Todo mundo queria demonstrar que era bom de bola, todo mundo queria demonstrar que equilibrava bem a bola, que matava no peito, era um show, aquilo era um show. Eu sempre quis demonstrar para Deus que eu estava apaixonado pela sua palavra. Isso eu quis. Isso eu falo mesmo, sem nenhum pudor, meu irmão. Falo com todo orgulho, e se alguém interpretar como arrogância, com arrogância mesmo. Mas a minha fome, a minha sede sempre foi por conhecer Bíblia. E eu não podia imaginar que um dia Deus fosse transformar a minha vida na glória que Ele transformou, exclusivamente porque eu conheci esse livro e me rendi a ele. Então, meu irmão, Paulo está dizendo: vocês têm entendimento? Vocês têm compreensão? Então se sacrifiquem vivos no altar de Deus, como um holocausto que queima e sobra só as cinzas. Sabe, meu irmão, faça do teu corpo um combustível eterno, faça da tua alma e do teu espírito um óleo que não se acabe jamais. E quando Deus olhar para você, que Deus lá do alto diga assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E eu estou dizendo isso para você, porque eu primeiro que você já disse isso. Você veio aqui, meu irmão, nesse lugar, sabe para quê? Muitas das coisas que você ouve são novidades até para mim. Muitas das coisas que eu prego aqui, depois eu fico: caramba, eu não sabia daquilo. São coisas que Deus nos abençoa aqui na hora. Mas te digo uma coisa: mais de 50% das coisas que você tem ouvido nesse lugar é porque já fazem parte da minha história. Porque eu me apaixonei pela Bíblia. Um dia eu estava com um irmão numa reunião de oração, e aquele irmão mencionou na oração dele, ele dizia assim: Deus, eu quero apresentar a minha vida como holocausto no teu altar. Eu falei: como é que é? Eu fui para casa, acabou a reunião, eu fui para casa.
Entrei no meu canto, dobrei o joelho e falei assim: Deus, eu quero também. Eu quero apresentar a minha vida como sacrifício vivo no teu altar, para queimar, como aquele irmão disse, até a cinza. Assim eu quero a minha também. Tem pessoas que ouvem as coisas, mas o seu entendimento não renova. Tem pessoas que ficam dependentes do pastor para sempre. Não pode, não pode. Tem pessoas que não têm potencial de decisão em nada. As coisas estão claras diante dela, mas ela não é capaz de decidir. Não é capaz de fazer. E tem mais, às vezes ainda vai conversar com o pastor diz: está aí, meu irmão, a decisão está diante de ti. Ela é mesmo, ela sai dizendo que vai tomar a decisão, passa-se 10 anos e não toma a decisão, e vai sempre comendo as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe por quê? Porque a mente não renova, não há compreensão, não há crescimento, não há entendimento. Eu falei alguma coisa há alguns meses, se não me falha a memória aqui atrás, isso deixou muita gente abalada. Eu falei assim: engraçado, você entra para uma faculdade com 4 anos, você é professor de matemática, e tem crente com 20 anos na igreja que ainda não é professor de Bíblia. Isso abalou tanta gente. E se abalou, meu irmão, que bom, é sinal que você ainda está vivo. Porque tem gente que não está nem aí, ouve com esquerda e escapa pelo direito. Mas se você para e diz assim: não, realmente eu preciso tomar vergonha na cara, então, meu irmão, isso é muito bom, significa que você ainda há esperança para você. Que tem gente que não está nem aí, a mente não se renova nada. Ouve pregação na quinta, ouve na sexta, ouve no sábado, ouve no domingo, aí em casa está ouvindo louvor, os louvores são inspirados, o Espírito Santo está falando, aí de repente liga num rádio, alguém fez uma oração, enfim, a pessoa se vai ouvindo, e diz assim: ah, minha alma está alimentada. Que alma alimentada, meu irmão? Não existe esse negócio de alma alimentada porque você ouviu alguma coisa, não. A Bíblia diz que nós temos que ouvir tudo, mas reter o que é bom. Tem gente que ouve, mas não consegue reter. Tem gente que está aqui dentro ouvindo a pregação, mas está quase cochilando na cadeira, está dizendo assim: amanhã lá no meu trabalho, quando eu chegar, eu tenho que acertar aquilo com aquele cara. Amanhã, aquele cara está me devendo um dinheiro. Ele pensa que eu esqueci, mas não esqueci não. Assim que eu chegar no trabalho amanhã, eu vou cobrar dele. Meu irmão, se você está aqui dentro pensando no teu trabalho, vai em paz. Vai lá para o teu trabalho, vai resolver o teu problema, os teus 10 reais que estão te devendo. Sabe, irmão? Poxa, aquele cara me deu uma volta, mas amanhã eu acerto com ele. A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu coração? Já contei aquele caso daqueles irmãos que vendiam gravata na igreja? Então, quase não se viu, irmão. Era uma vez por mês aparecia na igreja. O dia que ele passou a vender gravata, todo culto ele estava lá. O coração dele estava em Deus? Não, mas o pescoço dele que estava nas gravatas. Então, meu irmão, a sua mente, você tem que entender e aproveitar, porque não são muitas pessoas falando isso. Você tem que entender que você tem que se preparar para dar a vida por Jesus Cristo. Você tem que ser a sua vida queimada como um holocausto no altar de Deus, para que isso chegue às narinas de Deus como cheiro suave. E aí Deus fará uma grande obra. E tem mais, você se entrega no altar de Deus para queimar como holocausto, e ao invés dele te transformar em cinzas, ele te transforma em ouro. Uma vez teve um caso de uma irmã que tocava violino, e ela sentia uma angústia quando ela pegava o violino, ela sentia uma angústia, e de repente ela foi falar com o pastor, e o pastor disse assim para ela: sabe por que essa sua angústia? Porque Deus está pedindo o teu violino.
Ela falou, mas pastor, eu toco violino, eu gosto do violino, como que eu vou dar o meu violino para Deus? E o pastor disse assim, não, dê o seu violino para Deus, pode dar o seu violino para Deus. E ela ficou naquela luta, aquela coisa terrível, falta de entendimento. Aí um dia ela fez uma oração, Deus, o meu violino é teu. Aí teve uma paz, uma tranquilidade, aí foi falar com o pastor, pastor, eu dei o meu violino para Deus, e eu fiquei numa paz tremenda. Aí o pastor disse assim, vem cá, e quando você deu o teu violino para Deus, Deus pegou ele de você? Não, continuou comigo. Pois é, meu irmão, então faz o seguinte, entrega a tua vida no altar de Deus, ela vai continuar contigo, Deus vai te sustentar, vai te dar a graça, vai te dar a paz. Você tem que entender, irmão, isso é a questão de mente, você tem que entender, a vontade de Deus é sempre boa e perfeita, o probleminha ruim é a nossa compreensão das coisas. No culto passado eu falava algumas coisas agressivas aqui, eu dizia assim, meu irmão, se você está com um pé na geração Jesus Cristo e um pé em outro lugar, você não faz parte da geração Jesus Cristo. Por quê? Porque eu sei que é assim, o meu Deus já falou que é assim, ele falou que o povo que ele vai trazer para cá, é um povo com uma visão única, que será recebida aqui. Quantas vezes eu já agredi a plateia, vou assim dizer, a congregação, dizendo, meu irmão, você precisa viver exclusivamente a doutrina que tem aprendido aqui, na Bíblia. Tudo que você aprendeu longos anos da sua vida em batista, metodista, assembleiano, Deus e amor, sei lá que pentecostal das contas, pode jogar tudo no lixo. E um dia uma pessoa disse assim, espera aí pastor, eu tenho 15 anos de assembleia, tudo que eu aprendi durante 15 anos, nada se aproveita? Eu disse, nada se aproveita. São coisas, irmão, meio agressivas, eu sei que são agressivas, mas se houver entendimento, compreensão, a pessoa vai seguir bem. Agora, inclusive tem gente que, você sabe, né, irmão, a gente mora no bairro, né, às vezes até nem querendo ouvir, a gente acaba ouvindo, ouve dentro do mercado, ouve dentro da farmácia, ouve na padaria. Tem gente que Deus expulsou daqui, tem gente que Deus expulsou daqui, e por gente que ainda está aqui dentro, esses que foram expulsos, ainda estão sendo chamados de homem de Deus. Meu irmão, se você acha que quem foi expulso daqui é homem de Deus, levanta agora e vai embora, vai rua, você não presta para mais nada, você é cego, você é completamente cego, você não entende de nada, cego, está ocupando espaço num banco. Tem que haver compreensão. Quando se fala que é Deus que vai expulsar, é Deus que vai expulsar. Quer a prova? Você já viu aqui eu pegar alguém pelo braço, reunido, rua? Não, mas não sai, não vai embora, não some. E sempre que sai, que vai embora, eu não falo com antecedência, os profetas não entregam. Então tenha entendimento, tenha compreensão, para de ficar marcando passo. Aliás, que tem algumas pessoas, você sabe, né, irmão, aqui você ouve a verdade, e se não gostar, meu irmão, você não precisa voltar no próximo culto. Tem pessoas aqui dentro que eu nem entendo por que Deus ainda deixa entrar por essas portas. Agora, irmão, você que tem paz, que não está aqui por uma autossugestão, entrega o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Se entrega mesmo, deixa Deus consumir a tua vida, deixa Deus consumir tudo que há em ti, deixa Ele fazer de você uma grande fogueira. Esquece esse mundo, meu irmão, esquece esse mundo. Lembra-te do Salmo 84, quão amáveis são, Senhor dos exércitos, o teu tabernáculo. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, mas eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
E depois vai dizer: eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nos palácios da iniquidade. Cadê o entendimento? Tem que compreender, irmão, tem que ter entendimento. Mas eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu sou um burro, eu sou um analfabeto, eu sou um ignorante. Dobra os joelhos, analfabeto, e levanta um sábio. É assim que se vence com Cristo. Em Cristo Jesus, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Você acha que eu não poderia olhar para a minha vida e dizer: quem sou eu? Um pobrezinho coitado, com 2º grau de colégio público, que não tinha uma roupa para vestir. Quando eu entrei na igreja, eu procurei um canto da parede para me sentar, porque a calça que eu estava do lado de cá era uma calça toda poída. Eu andava devagar no meio do pátio da igreja para não levantar muito o pé, porque os meus sapatos eram furados. Mas quando eu olhei para a grandeza desse Deus, eu não me detive. Eu não olhei para a minha pequenez, para a minha insignificância. Eu olhei para a grandeza dele e do seu sangue derramado por mim. Compreensão, entendimento. O que vale mais? O teu Deus ou o teu casamento? Então não deixe o teu casamento destruir a tua comunhão com o teu Deus. Isso você só ouve aqui. Mas o que você vai fazer com isso? A minha parte está feita, a sua, meu irmão, você que sabe. Mas isso você só ouve aqui. Não tem ninguém por aí, nenhum outro rotulado de pastor por aí que diga isso. Não. Sim, saiu agora, tem um mais. Assembleia de Deus da Família. Né? Tem um outdoor que ainda continua ali na Baixada, que está escrito assim: venha para a nova vida, a igreja da família. Aí agora aquele bando da tal da cara de leão, que é um bando de político, né? Diga: venha para Projeto Vida Nova. Aqui é a igreja da sua família. Aqui tem um lugar reservado para a sua família. Não, meu irmão, aqui não tem lugar para a sua família. Aqui não quero ninguém entrando de mãozinha dada, nem beijinho, nem abraço. Aqui eu quero olhar para cada um individualmente e ver a armadura de cada um. Aqui Jesus não distribui nenhuma armadura que engloba toda a família. Todas as suas armaduras são individuais. O que você vai fazer com isso? Com essa informação? Eu não sei, mas a minha parte está sendo feita mais uma vez. Sabe por quê? Porque nos últimos dias, Jesus não tem me dado mensagem para pregar. Eu tenho subido a este púlpito nos últimos meses e não tem nada de mensagem pré-determinada. Não existe, não tem existido isso. Sabe por quê? Porque Ele não quer que eu fale, Ele quer Ele falar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque tem coisas que eu tenho conhecimento, eu prego, é a verdade e Deus opera. E tem outras que eu não tenho conhecimento e Ele vai revelar. Então, meu irmão, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, mas depende do nosso entendimento. Por exemplo, Jonas, o que Jonas fez? O Senhor chegou com a vontade dele, boa, perfeita e agradável. Jonas, vai a Nínive, porque eu vou destruir aquela cidade. O pecado daquela cidade é horrível. Você sabe quem era Nínive? Em que Nínive se transformou? Nínive, segundo os historiadores, que eu não sou nenhum exímio em história, mas segundo alguns livros que eu li, Nínive se transformou no Império Babilônico. Nínive passou por uma série de coisas, uma série de transformações, e foi dar origem até, no livro que eu li, foi dar origem até Babilônia. Então tá, Jonas como profeta, né, vamos dizer, Deus não faz nada sem primeiro revelar aos seus servos, aos profetas, enfim. É possível que quando Deus chamou Jonas, possa ter mostrado a ele alguma coisa, né? E Jonas não quis ir.
a Nínive. Ora, mas não era a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável? Mas não era boa, perfeita e agradável para Jonas, o livramento de Nínive. Eu vou lá pregar, eles vão se arrepender, tu vai perdoar e não vai destruir eles. Não, eu não vou pregar não. Não, mas Jonas, é a minha vontade, vai a Nínive. Não, eu não vou de jeito nenhum. Ignorou a voz de Deus e Deus disse, vai para tal lugar, ele pegou o outro caminho. Deus falou, vai para o leste, ele entrou num navio que ia para o oeste, para fugir bastante, para se colocar totalmente oposto à vontade de Deus. E o que é que nós conseguimos quando nós tentamos escapar da vontade de Deus? Conseguimos ser engolidos por um peixe, cair nas águas de um mar revolto. Conseguimos angústias e aflições. Portanto, irmão, é bom nós aprendermos a nos curvar à vontade do nosso Deus, que é santo. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando os meus olhos não veem isso, o meu entendimento tem que funcionar. Eu já aprendi que Deus é soberano, eu já aprendi que Deus é bom, eu já aprendi que Deus é justo. Então não interessa se à minha volta eu não esteja vendo justiça, eu não esteja vendo bondade, integridade, eu não esteja vendo retidão, não interessa, porque o meu Deus fará tudo quanto lhe apraz na minha vida. Abraão saiu para um canto, está brincando com Sara, sua esposa, e diz, olha, os homens dessa cidade são malignos, quando eles verem você, vão querer me matar para ficar contigo, então você diga que você é minha irmã, porque nessa terra não há temor de Deus. Ora, mas Deus não estava com Abraão? Não interessa que não haja temor de Deus, interessa que haja temor de Deus na minha vida. Deus não precisa que à minha volta as pessoas sejam boas para que eu esteja seguro. Deus precisa que eu seja o centro da vontade de Deus para estar seguro. Abraão cometeu esse delito mais de uma vez. Depois vem o filho de Abraão, também comete o mesmo delito. Porque essa terra é uma terra de ímpios. Tá, e cadê o meu entendimento de um Deus que reina sobre os ímpios? Cadê o meu entendimento do Deus que disse para aqueles exércitos lá da Assíria, 185 mil guerreiros do lado de fora, Deus falou assim, está vendo essa grande multidão? Eles não lançarão uma flecha contra a minha cidade, a cidade de Jerusalém. A cidade está rodeada de ímpios, de perversos, de feiticeiros, de bruxos, de idólatras, de assassinos, de homens sanguinários, com armaduras, com cavalos, com carros e carruagens. Que diferença faz? O meu entendimento tem que funcionar. Eu não conto a minha vitória pelos bonzinhos que me rodeiam, eu conto a minha vitória pelos anjos guerreiros de Deus que me guardam. Eu não estou preocupado se delegados estão contra mim, se soldados sanguinários, se homens da milícia, se traficantes. Que diferença faz isso diante de um Deus que dá a vida e tira a vida, que quebra o arco, corta a lança e queima carros no fogo, e que diz, aquietai-vos, sabei que sou Deus, eu serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. E não existe nação sem homens que o glorificam. E quanto a homens para o glorificar, eu estou na lista deles. Eu tenho que ter entendimento. Eu tenho que ter compreensão das coisas. Eu tenho que saber como as coisas funcionam, além das minhas vistas. Porque Abacuque disse, ainda que a figueira não produza, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, nos campos a malhada seja arrebatada, não hajam vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mas está tudo aí escrito, as lições estão por aí. Agora, o meu entendimento não abre.
Eliseu foi rodeado, Geazi se desesperou. Eu não sei se dentro das igrejas nós temos mais Geazi ou mais Eliseu. Eu não sei. Ah, meu Senhor, estamos perdidos. Os carros dos inimigos nos cercaram. Aí Eliseu diz assim: ó Deus, tem misericórdia dele. Abra os olhos dele, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas a lição está aí, mas o meu entendimento não funciona. Quando alguém diz para mim: olha, agora tu é a bola da vez, eu esqueço do exército que salvou Eliseu. Eu sempre fui a bola da vez, desde que nasci. Mas um monte de bola pulou à minha frente, eu estou de pé até hoje. Quem conhece Deus, irmão, sabe que vai estar de pé. Quem conhece Deus, sabe que os planos de Deus jamais se frustram. Quem conhece Deus, sabe que ninguém interrompe um projeto de Deus. Sabe por que eu digo aqui que eu sou imortal? Eu sou imortal até que Deus diga para mim assim: cumpri todos os planos que eu tinha contigo. Aí eu vou dizer assim: ah, Jesus, então eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí ele vai dizer assim: isso. Aí eu vou dizer: ah, agora qualquer formiga pode me matar. Mas enquanto os projetos de Deus não se cumprem na minha vida, não tem Golias, meu irmão, não tem exército, nem marinha, nem aeronáutica, não tem fuzil, não tem bala perdida, não tem traficante, não tem juiz, não tem promotor, não tem delegado, não tem milícia, não tem nada. E você tem que ser assim como eu, folgado, valente, intrépido. 2 policiais estiveram nessa porta, trazendo um papel para eu assinar. E eu disse para eles: não vou assinar não. O camarada disse assim: mas por que tu não vai assinar? Eu disse: porque eu não quero. E eles voltaram, sabendo que nesse morro tem um cara crente que não se curva à polícia, que não se curva ao sistema, que zomba dos seus papéis, não assina, cospe na cara deles. Sabe por quê? Porque eu conheço que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ninguém frustra os planos desse Deus. Ninguém impede os projetos de Deus. E Deus já tem mostrado os seus projetos para comigo. Nem 2, nem 1 milhão, meu irmão. Se 1 milhão em um exército se levantar contra mim, adivinhe você quem vai estar de pé. Adivinhe. Adivinhe, meu irmão. Pode vir montado com todos os seus apetrechos. Esse cara aqui que está pregando para você essa noite não tem medo de nada. Sabe o que é nada, meu irmão? Eu não tenho medo de nada. Mas não tenho medo de nada. Sabe por que eu não tenho medo de nada? Porque de alguma maneira eu compreendi, a minha mente foi aberta e eu entendi que os céus reinam sobre a terra. Só isso. E isso me fortaleceu. E eu passei a ser um homem de fé. E a Bíblia diz que quem tem fé agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que agrada a Deus, ora, Jesus falou, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E é o que eu tenho feito. Durante esses bons quase 30 anos da minha vida, eu tenho procurado guardar os mandamentos do meu Deus. E quem anda na palavra de Deus, não encontra com a noite, porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Então, meu irmão, Jonas, um profeta, um homem muito conceituado, mas quando a vontade de Deus se apresentou para ele, ele não foi tão submisso à vontade de Deus. Ele trilhou caminhos que não eram da vontade de Deus, e Deus precisou repreendê-lo, jogá-lo na boca de um peixe, precisou apertá-lo, até que ele reconhecesse que estava em angústia de inferno, fizesse uma oração de arrependimento, para que o peixe o lançasse lá nas margens das praias de Nínive. Então, eu hoje procuro Jonas
e eu não vejo mais Jonas. Eu só vejo Jonas naquele pedacinho da história. E se ele tivesse ido a Nínive, dentro dos projetos de Deus, será que Deus não teria muito mais outras coisas a realizar com ele? O fato é que Deus não conta com rebeldes, Deus só conta com aqueles que voluntariamente se oferecem como sacrifício vivo, santo e agradável. Então Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meu irmão? Então, que nós, todos nós, possamos ter um culto racional, mas esse culto racional não pode girar em torno das nossas próprias concepções, tem que girar em torno da nossa fé e confiança no Deus vivo. Mesmo que os meus olhos não enxerguem o bem, a minha mente tem que crer que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Até aqui, nos tem ajudado, Senhor.